A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao evento. Referente aí ao áudio, está tudo ok? Queria ver com vocês aí antes. Ok. Obrigado, José. Bom, pessoal, estaremos aí falando então neste evento sobre a ECF 2021. Né? Eu vou estar passando toda a parte do lado conceitual, né? E atualizações aí referente à ECF. Né? E depois, na sequência, aí, nós teremos aí a apresentação, né, da linha de produto, ligada aí na parte de sistema. E no final, caso tenham a ter algumas dúvidas, aí a gente vai respondendo, tá ok? Só um minutinho, por favor. Bom, meu nome é Leandro, né, eu faço parte aí do time da consultoria de segmentos. Né, eu tenho mais de 9 anos de experiência na área de implementação de software tributário, na área fiscal, né? E sou graduado em ciências contábeis. Bom, em nossa agenda, pessoal, vamos falar aí iniciando sobre a parte conceitual do que é a ECF, né? Vou estar passando aí um breve conceito, né? Praticamente um overview, né? Depois teremos aí o layout set, né? E as suas atualizações e na sequência aí a linha de produto, né? E por fim dúvidas caso venham a ter no processo, tá? Na apresentação. Bom, com relação ao evento, ele está sendo gravado, tá? O vídeo vai ser compartilhado em nosso canal lá do YouTube, tá? E aí depois, quando eu for apresentar a nossa página do Espaço Legislação, eu vou compartilhar com vocês, né? E lá tem a nossa biblioteca, em que vocês podem estar acessando e não só estar vendo o vídeo desse evento, como dos demais que nós temos também, ligados à LGPD, enfim, são várias outras eventos aí que nós temos, e social, né? Então vocês podem estar tendo esse vídeo disponível lá, e o material também ele já está disponível para download, tá? Então no campo de documentos eu tenho lá o material disponível para download da apresentação, tá bom? Então vocês já podem realizar o download aí, por favor. Bom, então vamos lá, né? Todo mundo conseguindo, o áudio tá num bom nível e também todo mundo conseguindo visualizar a tela aí normalmente, né? Ok. Bom, referente aí ao evento, né? Eu vou falar sobre o lado conceitual do que é a ECF, né? E deixa eu ajustar aqui. E também vou passar aí esse overview que eu comentei com vocês aí dessa parte conceitual, tá bom? Bom, então dando sequência, né? A ECF ela faz parte do projeto SPED, né? Ela é um dos módulos, né, do SPED, né? Sua obrigatoriedade ela passou a ocorrer a partir de 2015. Né? Para o ano de 2020, nós temos aí publicado o Layout 7, né? Publicado pelo Ato da Receita Federal de 2020. Né? E sobre a Instrução Normativa número 2004, de janeiro de 2021, ela não mencionou nenhuma alteração, né, na ECF, porém ela teve como objetivo aí consolidar, né, as instruções que no período aí aproximado de 4 anos elas vinham sendo publicadas, né, estas foram revogadas e agora consolidadas nesta instrução normativa de número 2004, tá, pessoal? Então agora se encontra tudo consolidado nesta instrução. Falando a respeito aí do projeto SPED, né, então ele tem como objetivo aí promover uma padronização, né, racionalizar e uniformizar as obrigações acessórias para os contribuintes, né, tornar também, né, mais célere a identificação de possíveis atos ilícitos tributários. Então, com tudo isso, além de também trabalhar com uma simplificação,
né, e centralizar as informações, o grande objetivo aí do projeto é o cruzamento das informações através dos SPEDs, né, com outras obrigações acessórias, né, e atualmente aí em maio de 2021 foram notificados aí mais de 58 mil empresas com alguma inconsistência na ICF, dos anos calendários aí de 2018 a 2019, né, e 2019, e neste primeiro momento ela procura notificar aí dando um prazo de regularização até que, sendo este o prazo até 12/7, tá? E aí vale ficar sempre atento aí à caixa postal lá do ECAC. Bom, com relação ao objetivo da ECF, né, a mesma ela substituiu a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, DIPJ, né, a partir do ano calendário de 2014, e ela visa aí o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, né, em que basicamente apura estes dois impostos, tá? Uma das inovações da ICF, ela corresponde aí para as empresas obrigadas à entrega da escrituração contábil digital ECD, a utilização dos saldos e contas da ECD para preenchimento inicial na ICF, né? Ademais, a ICF também recupera os saldos finais da ICF anterior, né, a partir do ano calendário aí desde 2015. Tá, temos aí na ICF desde 2015 o ELALUR e ELAX, né, onde são os controles de saldos com adições e exclusões, e temos o controle da parte B, que são para impostos diferidos e provisões, né, que serão ajustados futuramente, e a parte A, que efetivamente é o valor que entra para a tributação. Então, em seu grande objetivo, ela tem esses pontos que eu estou passando para vocês aqui, tá? E de inovações aí quanto a essa particularidade aí da entrega da escrituração contábil e a utilização dos seus saldos e contas da ECD. Com relação à obrigatoriedade de entrega, então são obrigadas ao preenchimento da ICF todas as pessoas jurídicas, sejam elas inclusive imunes e isentas, né, tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido. Ué, só um minutinho, pessoal, que o compartilhamento parou. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu retornar aqui. Só um minutinho. Pessoal, eu tinha parado na obrigatoriedade de entrega. Agora voltou, né? Obrigado aí, Fabio. Então, a anterior era referente ao objetivo da ECF e agora nós temos aí a questão da obrigatoriedade de entrega. Né, no caso da obrigatoriedade de entrega, como eu estava comentando, então são obrigados ao preenchimento da SF todas as empresas jurídicas, sejam elas inclusive imunes e isentas, tributadas aí pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, tá? Bom, então agora como voltou, então já que as que não possuem, né, a obrigatoriedade de entrega, são as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, órgãos públicos, né, autarquias e as fundações públicas, pessoas jurídicas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, né, sendo aquelas inativas, tá? Lembrando que sobre inatividade, às vezes a empresa tem um CNPJ que está ali parado, mas ao realizar uma movimentação patrimonial, né, ela realiza aí uma venda de um bem, e aí ela já descaracteriza essa inatividade. E aí
caso não entregue a ECF, ela passa a ter essa obrigatoriedade, caso não entregue a ECF, pode ocorrer aí possíveis penalidades aí futuras, né, pois passa a ser obrigatório, tá? No caso das empresas que fazem demonstrativo do livro de caixa, sendo esta somente para o lucro presumido, também estão desobrigadas, porém possuem um detalhe quanto à receita bruta anual do ano anterior, em que, sendo superior a R$ 1.200.000, tem que entregar a ECF também. Dando sequência, com relação ao prazo de entrega, né? Então, até a data de hoje, tá, pessoal? Atualmente aí, então, em 6/7/7, né? Permanece a entrega para o último dia útil do mês de julho, né? E agora a gente até acreditava aí nas apresentações anteriores que provavelmente aconteceria aí a prorrogação, só que cada vez mais está chegando a data da entrega, né? No caso, a exemplo da ECD, ela foi publicada a sua prorrogação um mês antes, né? Mas no caso não vem, isso não está acontecendo aí perante a ICF. Então, e até o momento não temos nada, né? Um detalhe aí no caso da situação de especiais, o evento até o terceiro mês subsequente à data da situação especial aí quanto ao prazo de entrega, né? E se ocorrer entre janeiro e abril, a entrega deve ser realizada até julho também. Mas o que eu tenho de informação assim, atual é que não temos aí uma prorrogação, né? Está mantido até o momento, né, a data de entrega até o último dia do mês de julho, tá? Dando sequência com relação às penalidades, né, para as empresas que não realizaram a entrega a ECF ou que entregarem com alguma inconsistência, né, ela terá uma multa aí equivalente a 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, né, aos que não atenderem aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos arquivos, tá? Multa de 5%, né, sobre a operação correspondente limitada a 1% da receita bruta, né, para aqueles que omitirem ou prestarem incorretamente as informações, né, e multa de 0,02 de centésimos aí por cento por dia de atraso, tá? E lembrando que esse tipo de penalidade não se aplica aí, pessoal, às empresas do lucro real, pois possui aí um outro tipo de sistemática, né, de penalidade, pois é por lucro líquido. Referente à retificação da ECF, né, sobre a retificação da ECF aí, pode ser retificada em até 5 anos. Né, no manual desse ano, aí temos lá a informação que pode ser retificada a ECF do ano calendário de 2015. Né, a Receita ela possui um cálculo para computar esse prazo, né, que é no exercício seguinte ao período apurado. Né, então, caso tenham, né, uma ECF com alguma inconsistência de 2016, 17, 18, vale a pena regularizar, porque a Receita ainda pode notificar aí as empresas, tá? Sobre os lançamentos extemporâneos, né, mesmo sendo um lançamento na ECD, ele possui impacto da ECF, né, então foi realizado um lançamento extemporâneo de 2018, né, alterou-se a base de cálculo do IRPJ e da contribuição social, então tem que retificar a ECF do período, tá? Não é para entregar, desculpa, a ECF sem havendo, né, essa alteração, tem aí que ter essa entrega retificando a ECF, tá? Agora, isso para o ano calendário de 2018 tem que ser feita a retificação da ECF, né? Retificou a ECF, tem que retificar a DCTF também, lembrando, né? Agora, caso tenham realizado o lançamento extemporâneo em que não impactou em nada, né? Não sendo realizado alteração na base do IRPJ e assim como da contribuição social, aí não tem retificação, né? Mas atenção, caso tenha alterado, podendo aí sofrer uma possível notificação da Receita, tá? Então, houve a alteração aí da base, tem que retificar. Com relação à assinatura digital, né, A1 ou A3 aí, toda ECF deve ser assinada por um contador ou responsável da empresa,
né? Deve-se verificar sempre, pessoal, a data de validade do certificado digital, né? Para não deixar aí para a última hora, podendo não ser possível a sua renovação e assim não conseguiram aí entregar a obrigação. Tá? Outro ponto é a procuração eletrônica, né? Verificar para aqueles, né, que fazem por um terceiro, né? Verificar no ECAC se a procuração ela está ativa e se seu prazo de validade está tudo certo, né? Para também evitar de ter uma surpresa na entrega da obrigação. Aqui nós chegamos aí às partes dos blocos da ECF, né? Então, nos blocos da ECF não tivemos grandes alterações, né? Referente ao bloco 0, abertura e identificação do arquivo. No bloco C são as informações recuperadas da ECD. Bloco E temos as informações da ECF anterior, né? Essa aqui tem a obrigatoriedade, né? Temos aí do lucro real, o bloco J, o plano de contas e o mapeamento, né? Dando sequência, nós temos aí o bloco K, né? Saldos de contas contábeis referenciais. O bloco L, né? É o do lucro real, assim como o bloco M e N, só as empresas do lucro real vão utilizar, né? Para o lucro presumido é o bloco P, o bloco Q é o demonstrativo de caixa, o bloco T é o lucro arbitrado, o bloco U para imunes e isentas, né? Então, no caso de entrega do bloco U, não deve entregar os blocos de cima, tá? O bloco V, que é o DEREX, é para apresentação dos recursos da moeda estrangeira. O bloco W, relatório do país a país. E depois, nós temos aí o bloco X, informações econômicas. Nesse bloco aí tivemos alterações de alguns campos e 2 registros, né, mas sendo direcionado aí para empresas que fazem importação e exportação, geralmente aí transfer price. E no bloco Y aí, as informações gerais, né? Antes tínhamos aí informações de folha de pagamento, mas que foram aí direcionadas para o e-social, né? Mas aqui temos, por exemplo, compensação de impostos, caso a empresa tenha impostos retidos ou vendeu para órgão público, ela vai realizar aí a demonstração de informações dentro desse arquivo, tá? Desse bloco, aí para o seu registro específico. E o 9, que é o encerramento do arquivo digital aí. Referente aí à recuperação da ECD na ECF, né? Então, sobre a recuperação da ECD dentro da ECF, então para as empresas de lucro real, todas têm que recuperar a ECD do mesmo período, né? Para as empresas tributadas do lucro real, também tem que recuperar a ECF do período imediatamente anterior. Tá? E para as empresas do lucro presumido, imunes ou isentas, obrigados a entregar a ECD, né, também devem recuperar a ECD na ECF, tá? Então tem toda essa particularidade quanto à recuperação aí da ECD na ECF para empresas do lucro real, assim como lucro presumido, imunes e isentas, tá? Bom, agora chegamos, né, no que até tinha comentado com vocês, que referente à prorrogação, não temos nada até o momento, mas o que foi atualizado nessa semana, ainda do decorrer da semana, foi aí a publicação no dia 5/7 do novo PVA, né, em que ele teve como objetivo aí realizar as seguintes alterações, né, correção dos problemas da importação de valores negativos nos registros X305 e X325, correção do problema da recuperação de dados da ECD, quando um trimestre é arbitrado, e aí melhorias no desempenho do programa no momento da validação do arquivo da ECF. Então foi esta, né, atualização que nós tivemos referentes aí à ECF nesta semana aí que ocorreu no dia 5/7, tá? Com relação lá ao bloco X, né, que é direcionado a informações econômicas e ele teve essas alterações aí perante o layout 7, né, ele tem aí como objetivo trabalhar primeiro com relação ao registro X305, ele é direcionado aí para tipos de ajustes do preço, né, para exportação,
né, teve a inclusão do registro, ele deve ser preenchido quando houver ajustes ao preço, ou seja, quando o X300 for igual tiver com o campo preenchido igual assim. Outro registro foi o X325, né, direcionado aí para importação, então é para exportação, o outro é para importação, em casos de tipos de ajustes, teve a inclusão desses registros, e ele também vem com essa mesma situação, só que aí já no X320, quando ele for preenchido igual assim. Tá? Então ele tem como objetivo preencher aí quando houver ajustes ao preço parâmetro. Dando sequência, pessoal, nessas alterações aí que o Layout 7 trouxe, ele trouxe a exclusão dos registros aí Y540, Y550, 560, 580, 671 e 690. Tá? Eu coloquei aqui as principais, procurei colocar as principais alterações que teve. Lá no bloco 00, né, na mudança da qualificação da pessoa jurídica, ela tem que ocorrer quando a pessoa está com a qualificação como PJ em geral, e aí teve uma mudança para financeira, né, então aí muda a sua estrutura, então aí ela tem agora essa mudança de qualificação jurídica, e aí ela tem lá no campo o indicador do período, ela tem como colocar o número 3, que é o resultante da mudança de qualificação da pessoa jurídica, né, então foi essa uma das alterações também. Dando sequência aí no bloco 00, conforme informei, tem lá a situação do campo 06, adicional da opção 3, resultante da mudança da qualificação da pessoa jurídica, né? Essas novas opções criadas para o ano calendário aí de 2020, situações especiais de 2021, layout 007, que eu tinha até comentado no começo, tá? Depois temos aí o X280, que é direcionada aí para atividades incentivadas, né? Então aí teve a inclusão desses registros, tá? No campo 03, no campo 08, no campo 09, no bloco X280. Tá? E aqui eu faço essa conclusão aí dessa parte do conceito, né, da ECF e as novidades que nós temos perante ao layout 7, assim também como o novo validador aí que foi disponibilizado no portal SPED no dia 5/7. Tá? Dando sequência aqui, eu vou demonstrar para vocês aí a nossa página do Espaço Legislação. Tá? Lembrando que a página ela deve ser feita lá pelo site do tots.com. Tá? Então eu vou acessar aqui e vou mostrar para vocês, só um minutinho. Então, pessoal, o acesso aqui é no tots.com, página principal da TOTS. Aí no campo Sou Cliente, temos lá o espaço de legislação. Né? Então, lembrando que ao acessar, vai abrir uma janela pop-up. Lá você vai cadastrar o seu e-mail e assim receber informações da consultoria de segmentos no âmbito federal, estadual, municipal. Tá? Aqui nós temos aí informações sobre a LGPD, né? Toda a particularidade dela, desde informações gerais, né? O seu objetivo, princípios da LGPD, direitos do titular, né? Tem toda uma série de informações importantes, né? Quanto à LGPD. Na parte de calendário, deixa eu acessar aqui, na parte de calendário nós temos o vencimento aí das obrigações no âmbito estadual, federal e municipal, tá? Então, o vencimento da FDICMS-PI, né? Tem tem como você realizar um filtro aqui e focar na obrigação que você tem perante uma determinada UF, né? Uma unidade federada, então lá tem a DAP-MG, tá? E voltando aqui para a página principal, a gente procura também atualizar ela com as principais novidades que nós temos, né? A cada momento que vai saindo uma notícia de uma nova nota técnica, a gente procura destacar aqui FD contribuições, enfim, a gente procura deixar o cliente totalmente atualizado quanto às últimas novidades, né, que o fisco vem trazendo e publicando, tá? E da minha parte é isso, pessoal. Então, agora eu fico aqui disponível, caso vocês tenham dúvida, eu vou respondendo. E agora, na sequência, nós teremos aí a linha de produto que vai realizar aí a apresentação da ECF perante ao sistema, tá?
Só um minutinho, por favor. Magali, agora você está como apresentadora. Aí você pode dar sequência aí no evento, ok? Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Magali, eu sou do atendimento do suporte padrão, tá todo mundo me ouvindo bem, né? Estamos sim. Ah, então tá bom. Então nós vamos dar início aqui à apresentação do que foi alterado aqui no produto, tá? Referente a essas alterações do layout 7, que o Leandro já falou. Então, a primeira coisa que a gente teve que alterar no produto foi a inclusão, né, dos novos códigos para mensurar, né, a mudança de qualificação da empresa, que ela agora se tornou uma situação especial, né? Então, antes, quando a gente tinha esse desenquadramento, né, você é uma pessoa jurídica, é, uma, P- é, uma PJ em geral, por exemplo, aí no meio do ano, do período, você começou a exercer uma atividade financeira, né? Esse desenquadramento agora passou a ser uma situação especial para esse CF. Então, a gente colocou aqui na Wizard essas duas perguntas, né? A pergunta, o campo 3 e o campo 7. E como que será feito, né? Então, se você tem esse desenquadramento de qualificação, você vai precisar fazer uma apuração de resultado, né, até a data daquele período. Então, por enquanto que você era PJ em geral, por exemplo, fica o mesmo plano de conta referencial, tudo certinho. Aí você tem aquela data de corte, né, que é quando você teve a mudança, por exemplo, para uma atividade financeira. Aí vamos supor que seja no dia 31/3. No dia 31/3, você vai precisar apurar o resultado, fazer esse encerramento e entregar uma ICF como uma situação especial. E a situação especial vai ser justamente esse novo campo, né? Que é esse resultante, que é a mudança de qualificação da pessoa jurídica, que é o campo 7. Aí no segundo arquivo, quando você for fazer o final do período, aí você vai colocar do dia 1/4, por exemplo, né? Até o dia 31 de dezembro, aí ele não vai ser mais situação especial, mas ele vai ser resultante de mudança de qualificação. Então, serão esses dois arquivos, nesses casos de qualificação. E uma coisa para prestar bastante atenção é que se você desenquadra essa qualificação, o plano de contas referencial também muda, tá? Então, você vai ter que fazer uma nova amarração lá na CVD com o plano de contas da atividade nova, tá bom? Essa foi a primeira mudança. A outra mudança é o registro X280, que é das atividades incentivadas, né? Esse campo, esse registro, ele já é um registro que a gente tem que preencher manualmente pelo TAF, né? Só que agora ele teve uma mudança de campo mesmo, teve inclusão de campos e agora o concedente, né? Ele só tem três opções, ou ele vai ser Sudan, ou Sudene, ou outros, né? Foram essas mudanças, mas o registro continua sendo manual direto no TAF. A inclusão, né, dos dois blocos novos, que é o X305, quando é feito a importação. Lembrando que o registro X300, lá quando a gente vai fazer a extração da DIPJ, né, a gente está fazendo o ECF, aí vai ter a pergunta, exporta DIPJ, você tem que marcar ele como sim, e vir lá no X300 informar sim, porque o X300, ele é o pai do X305, tá? Então a gente vai precisar habilitar ele primeiro. Depois que a gente habilitou ele aqui pela extração do IPJ, a gente vai lá na rotina direto no TAF, porque esse registro, essa aba, né, desse registro é manual também. Nós vamos responder sim aqui no ajuste, nesse campinho aqui de ajuste, e aí ele vai habilitar a tela para a gente informar a exportação que é referente ao X305, né? Lembrando que tanto o X305 quanto o X325, eles não são, que é uma exportação e outra importação, né? Ele também é habilitado da mesma forma, lá pela DIPJ, a gente tem que habilitar o X320, que é o pai, para habilitar o da importação.
Os dois registros, eles não são para todas as empresas que têm uma atividade no exterior, né, ou importação e exportação. Ele é específico para quem tem aquele chamado transfer price, né, ou preço de transferência. Ou seja, você tem essa movimentação que você fez no exterior, seja de importação ou exportação, é feita com alguma empresa interposta ou vinculada, né, que você tem algum tipo de vínculo lá no exterior. Entendeu? Se você não tem vínculo, esse registro ele não precisa ser feito, porque a gente já tem registros na ECF para tratar quando não é interposta, né? Quando você não tem vínculo com a empresa, tá? Essas foram as alterações também, os dois, né? A aba habilita ali e no TAFA 335, por exemplo, é onde a gente vai fazer manual, né? Os dois registros, tanto de importação quanto de exportação. Outra novidade no layout foi a exclusão de alguns registros, né? Então, vocês vão olhar que lá na Wizard, o campinho vai estar cinza, desabilitado. A gente não pôde tirar o campo daqui, porque a gente tem que deixar o legado dele. Então, se você tiver que retificar CFs anterior, ele precisa estar lá, porque ele só foi excluído, né? Só vai ficar desabilitados esses campos a partir do layout 7. Então, layout 6, 5, ele vai estar habilitado, tá? Então, foram aqueles registros que o Leandro já falou, né? Que foi excluídos do layout. Outra informação importante é que o Y720, que é aquele registro que a gente informa quando você tem, quando a empresa, antigamente, né, a empresa de lucro real tinha sempre que preencher esse registro quando entregava ECF com um atraso, né, que já é aquela informação com que ele vai fazer o cálculo com base nessa informação para calcular a multa, né, de atraso. Agora passou que toda pessoa jurídica que estiver entregando em atraso a ECF vai precisar preencher esse registro, tá? Que é o Y720, que é que é justamente a informação do período anterior, né? Que é o motivo do atraso, né? Bom, essas foram as alterações, foram mais exclusão de registro, inclusão de campo, né? Algumas coisas, maioria manual no TAF. Essas foram as alterações, e aqui a gente tem alguns links importantes, né? Essas alterações que a gente fez, vai estar lá no KCS, né? Que a gente criou, o posicionamento dos blocos, que é uma coisa importante, por exemplo, quando a gente exporta do contábil para a ECF, quais os blocos, né? Que cada pergunta, cada registro vai gerar lá na TAP ST1, na TAP ST2, né? Quem já faz ECF há um tempo já está acostumado com essas tabelas de integração. E como gerar, né, os novos registros para transfer price, né, que é o X305 e o X325. E a nossa página centralizadora, tá bom? Agora, se vocês tiverem pergunta, vocês podem fazer pelo chat, que aí eu acho que a Ana já está no chat respondendo, mas aí eu faço algumas perguntas aqui para ficar gravado no áudio, tá? Vou dar uma olhadinha aqui para ver se a gente já tem alguma pergunta. Ó, nós tivemos uma pergunta, como que entrega a ICF da SCP, né? A SCP, lembrando que assim, a SCP no Proteus, na verdade, já teve a partir teve um livro, né? Primeiro na ECD, foi retirado esse livro, e aí as SCPs passaram a ser obrigadas a ter CNPJ. Então, desde quando saiu essa lei, de que a SCP precisa ter um CNPJ, para o Proteus passou a gerar a SCP através de uma filial. Então, essa SCP, ela vai precisar estar numa filial separada,
entregar uma ECD sozinha, para você poder recuperar a ECF dessa ECD, né? E entregar a ECF também sozinha. Então, a SCP, ela é feita por filial e de forma separada, tá? De outras informações. Então, a gente já teve casos do cliente querer entregar a SCP, por exemplo, junto com eu quero entregar o Lalur da SCP junto. Não pode. A da SCP tem que ser separado, porque quando você recupera lá na SCF, ela vai recuperar só a SCP da ECD. Então a gente não pode juntar com as outras filiais, entendeu? O saldo depois não dá para separar. Porque lá no validador ele não vai conseguir fazer essa separação, entendeu? Então, por isso que a gente trata por filial, até por conta da recuperação depois da ECF, né? Que você precisa recuperar a ECD e a ECF anterior, para você não ter problema na hora desse compartilhamento, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, essa foi a única pergunta que a gente teve por enquanto aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode escrever no chat, tá bom? Ó, nós tivemos uma pergunta sobre a apuração do lucro presumido, né? Se teve alguma mudança. Deixa eu só abrir aqui para eu ver o nome da pessoa. Foi o Fábio Pereira Mota, né, que perguntou. Então, nós não tivemos alteração referente à apuração do lucro presumido, né? O que nós temos hoje, que na verdade, é a receita que tem essa limitação, né? O que acontece? Geralmente, a ECD, por ser societária, né? Ela é uma entrega, o cliente faz a apuração do lucro presumido anual. Porém, quando a gente vai fazer a entrega da ICF, a Receita exige que seja feito pelo fato gerador do imposto, que é trimestral o pagamento do imposto, né, pelo lucro presumido. Então, essa entrega na ICF precisa ser trimestral. O que a Receita diz sobre isso, né? Ela sabe que tem essas duas formas, do lucro presumido ser anual na ICD e ser trimestral para ICF, e ela fala o quê? Quando você for exportar, essa movimentação vai dar uma diferença de saldo, que é justamente nas contas de resultado ali no trimestre, que você vai precisar fazer um ajuste lá no bloco K, no bloco L, né, na ICF, para ajustar esse saldo para ele ficar compatível com a ICD. Então, assim, isso já é previsto, tá, para a Receita, e é essa a informação que eles dão. Muitos clientes, aí fica a cargo do contador como que ele vai fazer, a melhor forma dele fazer isso, né? Muitos clientes optam por já fazer a ICF, a ECD já fazer trimestral, para não ter o trabalho de fazer esse ajuste no saldo, conta por conta, que você vai fazer tipo um zeramento ali na hora de você recuperar o saldo, direto no PGE, né? Eles preferem fazer assim. Mas alguns clientes falam, por eu vou participar de licitação, então a ECD não pode ser trimestral, ela vai ter que ser anual. Então, eles optam por fazer esse ajuste. Entendeu? Aí fica mesmo a cargo da Receita, porque na verdade não é nem o Proteus que tem essa limitação, é a forma que a Receita recebe esses dados que é diferente para as duas obrigações, entendeu?
Ó, tem uma pergunta da Luciana que ela fala que meu cliente não gera as notas fiscais pelo Proteus, como gerar ICF? Então, se ele não gera pelo Proteus, a ECF você consegue fazer direto pelo TAF, né? Você não precisa passar pelo Proteus. Aí você vai ter que fazer um XML ali dessas informações e fazer essa integração direto para o TAF. Mas todos esses dados de nota de entrada e saída, de movimentação, de receita, despesa, tudo tem que estar essa movimentação completa, tá? Esses saldos para gerar os blocos das informações. Então, se você não usa Proteus para fazer essa informação, outro sistema a gente recebe pelo TAF, integração de todos os sistemas, seja DataSul, do grupo TOTUS ou não, via XML, tá bom? Aí a gente vai ter que. Tem uma documentação, se você quiser, você pode até abrir o ticket com a gente, que a gente te informa a documentação, né, de como fazer essa integração. Tá bom? O suporte padrão, na verdade, não auxilia, né, nessa implantação de dados desse XML, mas tem uma documentação que deixa bem explicada como que o cliente vai estar fazendo com o analista, né, dele de confiança, tá bom? Ó, envie no chat os links, tá? Que eu mencionei sobre a integração dos blocos com o DCD do Proteus, né? Com o DAF e as alterações que tivemos. A página centralizadora DCF é importante, porque ela tem as atualizações, né? Então, às vezes, saiu alguma correção entre o meio tempo tipo, do pacote que vocês têm de implantação do layout set foi corrigido algum erro, alguma situação, a gente coloca lá nessa página centralizadora, tá? Bom, pessoal, eu acho que não tem mais perguntas aqui, viu? Referente. Ô, Leandro, acho que nós podemos encerrar, tá bom? Não temos mais perguntas sobre a alteração do layout. Oi, Magali. Tem só uma do Fábio que é possível gerar o Lalur pelo Proteus. E Cadê essa? Não vi. tem essa e tem uma do Márcio que ele está perguntando: para empresas lucro presumido com apuração trimestral, a entrega será por trimestre? Ó, a do Lalur, a gente faz o Lalur sim, Fábio, mas é direto no TAF, tá? Essas informações de integração, a gente faz pelo TAF. Nós temos documentação sobre isso. Primeiro você precisa fazer lá no menu, quando a gente vai olhar lá no ECF, tanto para gerar ECD ou ECF, ele tem um exporta Lalur. Você precisa fazer um roteiro, né, das contas que você precisa, que serão utilizadas no Lalur. Então, por exemplo, se você utiliza, eu sou lucro real, então eu vou utilizar todas as minhas contas basicamente do DRE, né? Para fazer ali a base de cálculo. Então, você vai exportar no Exporta Lalur
toda essa movimentação. Aí você pode portar por dia, por mês, por ano, e são os lançamentos mesmo, tá? Quando você exporta esses lançamentos para o TAF, você tem que criar lá no evento tributário uma sequência do que são as suas adições, de quais são suas exclusões, mas a documentação está bem explicadinha referente a isso. E aí você faz para você fazer o cálculo. Depois que faz o cálculo, né, seja por estimativa mensal ou pelo balancete de suspensão, você exporta essas informações para o bloco MN do ECF. Tá bom? Mas dá para fazer sim, mas é direto no TAF, tá? Não é pelo Proteus, não é pelo contábil. A outra pergunta é do trimestral. Essa pergunta eu não vi. Pera. Encerramento do lucro real anual pode ser só no dia 31/12 ou tem que ser mensal? Então, Jéssica, se você faz É que são duas coisas. A apuração de resultados em si, ela é só anual, só no dia 31/12 mesmo. Mas se você é lucro real por balancete de suspensão, você precisa fazer esse levantamento desse DRE, desse balanço, né, mensalmente, para você ter a base de cálculo do LALUR. Entendeu? Só que aí é outra informação. No Proteus mesmo, você só faz a apuração anual. Mas o levantamento dessa informação no bloco NM, você tem que fazer ele mensal. Acho que Para agora. empresa de lucro presumido Tá. com apuração trimestral, a entrega será por trimestre? Márcio, não, você pode fazer apuração trimestral na ECD, tanto na ECF, mas gera só um arquivo, tá? Um arquivo TXT. O que a gente pega ali na hora de você importar, porque a diferença é que o seu calendário contábil, a TFA 010, né, ele precisa ser trimestral. Se ele estiver amarrado a um calendário anual, não tem problema. Você vai lá na rotina de calendário contábil, cria um calendário trimestral sem amarrar moedas, tá? E aí, na hora de você exportar esse CF, você informa esse calendário trimestral. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai gerar todos os blocos, todos os blocos 3 vezes, 4 vezes, né? Conforme cada trimestre, mas na hora de você gerar o TXT só vai ser um, tá? Só um TXT mesmo. Acho que só foram essas, né, Leandro? Tem só. Tem duas agora, o Magali. A apuração mensal por estimativa é possível fazer direto pelo Proteus. Essa é da Sylvian. E o outro da Elaine. Existe um passo a passo de como exportar, configurar esse LALUR em algum lugar. Tem, ó, a estimativa não dá para fazer pelo Proteus, tá? É tudo pelo TAF. E eu vou passar aqui a documentação do LALUR, tá? Só um minutinho. Beleza, porque aí a gente. É porque como a gente só veio falar de alteração DCF, aí essa parte do LALUR eu não Não tinha, acaba assim, entrando, não. é, Tem uma pergunta da Jéssica se a gente poderia fazer aí um evento dedicado aí ao Alalur, né? A gente pode estar fazendo esse é, levantamento interno, se ver essa questão internamente e aí futuramente pode vir um evento direcionado ao Lalur, né? é, A gente pode sim, Jéssica, mas a gente precisa então fazer esse levantamento, tá?
Bom, então acho que é isso, Magali. Deixa eu ver se tem mais É, eu algum. só vou pegar aqui o link, é que eu não estava preparada para essa pergunta de É que Lalura, eu estou choveu, aqui na verdade, procurando na o link. primeira pergunta do Lalur, não da ICEP, né? Tem uma É, só do então, Fábio aqui, ó, se ele pode gerar o arquivo sem o DRE e balanço no Wizard. se ele pode gerar no... Como que... sem... Mas por que será que ele quer gerar sem o DRE? É, Peraí, deixa eu só pegar esse aqui para eu não me perder. Aí eu já vejo essa pergunta, tá? tá. Tem uma pergunta aqui referente ligada à previsão de prorrogação da entrega da ICF devido à prorrogação da entrega da ECD. Então, Fábio, é o que eu até comentei lá no evento, né? A gente, no começo aí dos eventos anteriores, a gente vinha pregando que, teoricamente, a gente estava confiante aí que teríamos aí uma prorrogação da ECF, assim como ocorreu na ECD. Só que lembrando que da ECD ela ocorreu com um mês de antecedência, né? Agora, no caso da ECF, a gente a entrega dela é no final de julho e até o momento não teve nenhuma prorrogação. O que a Cefaz, a Receita, ela disponibilizou no portal SPED foi o novo PVA. Então é isso que nós temos até o momento mesmo, tá? O link do Lalura a gente já colocou no chat, tá bom? A gente respondeu para Elaine e eu coloquei aqui também no chat da sala, tá? Ah, legal, Magali. Bom, então é isso. Ah, qual que foi aquela pergunta que eu não consegui entender? Ah, é Da do. DRE? Posso girar, se ele pode girar no arquivo sim o DRE e balanço no Wizard. Então, é porque assim, lá na NCF, esses registros eles são obrigatórios, né? Por exemplo, se ele é lucro real, o L300, o L100, ele é obrigatório. Eu não sei se ele está querendo dizer ali, se ele está querendo informar a visão gerencial, é isso? Porque lá na Wizard DCF, ele tem a conta D até, conta patrimônio D até e conta de resultado D até. Quando ele informa esse range, se o range dele comporta, por exemplo, minha conta de ativo e passivo é o grupo 1 e 2. Aí a minha conta de despesa e de receita, de custos, é o grupo 3, 4 e 5. Se o range, né, ele comporta, então ele não precisa informar a visão gerencial. Ele coloca lá, informa a visão gerencial não, e a gente o sistema, né, vai pegar as contas patrimônio e a conta de resultado da Wizard e vai montar o L100 e o L300, né, para lucro real no caso, ou P100, P300 para lucro presumido, conforme essa estruturação. E aí a gente vai pegar como base lá na CVD, né, o plano de contas referencial. A gente monta assim. Agora, por exemplo, tem empresas que não têm um range, ele não segue um padrão. Empresas de plano de saúde, por exemplo, o grupo 3 é um grupo de resultado, aí, por exemplo, o grupo 4 pode ser um grupo gerencial que ele não vai mandar para ECF, nem para ECD, e aí o grupo 5 é o conta de custos, por exemplo. Então, por ele não comportar nesse range, a gente orienta o cliente a fazer uma visão gerencial, porque aí ele vai deixar de fora esse grupo que está lá no meio, entendeu? Que é gerencial que ele não vai mandar. Então, são só para esses casos que a gente informa a visão gerencial para ECF, de DRE e de balanço, tá? Se o seu plano comporta esse range, então você não precisa informar. Foi exatamente isso que ele queria saber, Magali. Ele colocou, tá? Ah, foi isso? É. Ah, tá bom. Então, tá. Bom, então é isso. Então, assim, respondidas as questões, né? E não temos Aí mais sobre o valor, né, a gente conversa, né, Leandro? Vamos falar com a isso. nossa, Bom, né, para ver como vamos ver que fica. internamente aí, né? Se aí futuramente a gente pode realizar um evento direcionado ao valor. Uhum. Eu vou falar internamente aí e a gente vai conversando, Tá bom, tá então. bom? Uhum. Obrigada, viu, pessoal, por acompanhar a gente por essa manhã e boa entrega para vocês, tá bom? Obrigado aí, Magali,
a Ana, né? Toda a equipe aí de produtos e obrigado a todos os participantes aí no evento. Tenham todos um bom dia aí e boa sorte também na entrega. Valeu, pessoal. Obrigado aí pelo evento, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.